Você comprou Bitcoin, beleza, mas vou te fazer uma pergunta que vai te deixar desconfortável. Se a sua posição em Bitcoin valorizasse 50 vezes neste ano, alguém mal intencionado saberia disso? O governo iria saber disso? Hoje eu vou te mostrar os 3 maiores mitos que fazem bitcoiners no Brasil tomarem decisões completamente erradas sobre declarar ou não declarar os seus ativos. E no final, você vai entender exatamente o que fazer, com qual nível de risco e com qual nível de privacidade. O mito 3 é o que mais vai te surpreender. Porém, um aviso importante. Este conteúdo é educacional e informativo. Em nenhum momento eu estou recomendando que você descumpra a lei brasileira. O meu objetivo é te apresentar os fatos, os riscos reais de cada decisão e te ajudar a fazer uma escolha consciente e que não seja emocional e embasada em informações erradas. A maioria das pessoas toma essa decisão com base em medo. Medo da Receita Federal, medo de cair na malha fina, medo do governo, medo de taxação. Mas, e aqui está o ponto central desse vídeo, esse medo muitas vezes ignora um risco muito mais concreto e imediato que eu considero muito mais perigoso. Vamos começar desconstruindo o primeiro mito. O primeiro mito é declarar te deixa mais seguro. O argumento popular é o seguinte: bom, se eu compro na corretora com o KYC, declaro tudo certinho no imposto de renda, estou protegido, estou do lado certo da lei e posso dormir tranquilo. Isso parece até fazer sentido, e sim, do ponto de vista fiscal, e você está mais protegido de autuações da Receita Federal, isso é real. Mas existe uma variável que ninguém coloca na equação, e ela pode ser literalmente uma questão de segurança fundamental para a sua vida e para a vida da sua família. A variável que ninguém fala é que o Brasil é um dos países com maior índice de violência patrimonial do mundo, e o Bitcoin tem uma característica que o torna ativo muito atraente para criminosos. As transações em Bitcoin são irreversíveis e ao portador. Se alguém te forçar a transferir seus Bitcoins às 3 da manhã, nenhuma polícia, nenhum banco central, nenhuma investigação vai conseguir recuperar esses fundos. Isso não é apenas um risco especulativo. Em 2023 e 2024 cresceram significativamente os casos de sequestro relâmpago e invasão domiciliar motivados especificamente por posse de criptomoedas. Isso também está acontecendo em outros países. O crime em criptomoedas está se tornando violento. Ataques com chave inglesa aumentaram 75% em 2026. A Europa agora representa mais de 40% dos incidentes globais, com a França liderando com 19 ataques reportados, envolvendo invasões domiciliares, sequestros e ameaças pessoais direcionadas. Ou seja, isso aqui é recente e está aumentando neste ano. Em um caso recente que ganhou bastante repercussão, um homem comentou com um funcionário de uma obra em sua casa que investia em cripto, e dias depois uma quadrilha invadiu sua residência e o forçou a transferir mais de R$500 milhão em criptoativos. E aqui está o dado que vai te fazer repensar tudo. A Receita Federal brasileira já sofreu múltiplos vazamentos de dados. Isso acontece praticamente todos os anos. Sua declaração de imposto de renda, incluindo aí os seus criptoativos, pode estar acessível a pessoas que você jamais autorizaria ter essa informação. Pode estar nas mãos de organizações criminosas especializadas em sequestro. A verdade é que, dependendo da quantia que você tiver, você nunca mais terá paz, sempre correndo o risco de ser alvo de sequestradores especializados e de ladrões organizados. Declarar Bitcoin no Brasil não é apenas um cumprimento da lei. É destacar para todos os criminosos perigosos do país que você tem e o quanto você tem, onde está e como você guarda. Isso não quer dizer que você não deve declarar. O que quer dizer isso aqui é que você precisa pesar esse risco real na sua decisão, em vez de simplesmente ignorar ele. O dilema é complexo e só você vai conseguir resolvê-lo. O segundo mito: se eu não declarar agora, eu estou preso nessa decisão para sempre. Esse aqui é o mito da irreversibilidade. Muita gente pensa assim: eu comprei no P2P, não declarei, agora sou um sonegador para sempre e vivo com essa espada no pescoço. Isso é completamente falso. E eu posso provar com a própria legislação brasileira. A regra dos 5 anos. O Código Tributário Nacional prevê um prazo de 5 anos para você retificar a sua declaração de imposto de renda. Retificar significa corrigir, adicionar, ajustar, sem autuação e sem multa, desde que isso seja feito antes do prazo e sem que haja notificação em aberto contra você. Na prática funciona assim: digamos que você comprou Bitcoin lá em 2023 e não declarou. Você tem até o final de 2027 para abrir o programa da Receita Federal, clicar em declaração retificadora e incluir esse ativo. E o quanto que você vai pagar de multa por isso? Zero. E se você não vendeu esses Bitcoins, ou seja, não realizou ganho de capital, você também não paga imposto de renda sobre valorização. Você simplesmente reconhece o ativo pelo custo de aquisição original. Um exemplo prático: você comprou um Bitcoin em 2022 por R$150 mil.
Hoje ele vale R$ 400 mil. Você retifica sua declaração de 2022, incluindo esse ativo pelo custo de aquisição de R$ 150 mil. Você não paga nada por isso. O imposto sobre o ganho de capital só incide se você vender e passar a faixa de isenção. Atualmente tem uma faixa de isenção. A decisão de hoje não precisa ser a decisão de amanhã. Tudo isso muda com o cálculo de risco. O terceiro mito: sem declaração brasileira não consigo usar meu Bitcoin no exterior, não consigo fazer valer o meu patrimônio no exterior. Esse aqui é o medo de você ficar preso com patrimônio que você não vai conseguir utilizar em outros países. Esse é o mito que mais paralisa pessoas que querem construir um plano B fora do Brasil. O raciocínio das pessoas é o seguinte: se eu não declarei no Brasil, quando eu chegar em outro país e tentar abrir uma conta, comprar um imóvel, investir, o banco vai me travar porque o meu dinheiro não existe no papel. A realidade é bem diferente disso. A única pergunta que os bancos, as instituições fazem para você é se esse dinheiro tem origem criminosa. Eles não vão perguntar se você declarou isso para a Receita Federal Brasileira. Então, se você vender um imóvel no Brasil, você vai ter o contrato de compra e venda. Isso comprova a origem do recurso. Se você era sócio de uma empresa e recebeu dividendos, isso tem documentos societários comprovando. Se você poupou ao longo de anos com renda formal, você tem seus extratos, seus olerites para comprovar a origem desses recursos. Esses documentos comprovam a origem lícita dos recursos. Um banco no Paraguai, em Portugal, na Argentina, no Panamá, em 95% dos países do mundo, vai aceitar isso sem questionar se você cumpriu ou não suas obrigações com a Receita Federal do Brasil. As exceções importantes aqui são os países que exigem uma diligência maior, que é o caso dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Austrália e alguns países do norte europeu. Nesses casos, você precisará de um advogado ou contador local, mais documentação e mais tempo. Mas mesmo nesses casos, a questão é sempre a origem do recurso, e não se você declarou no Brasil. Então a conclusão que poucos chegam é a seguinte: declarar Bitcoin no Brasil não valida seu patrimônio globalmente, apenas torna ele visível dentro do Brasil. E essa visibilidade tem um risco, tem um custo que a gente discutiu no primeiro mito. A declaração não cria o patrimônio. O patrimônio existe independentemente do Estado brasileiro, reconhecê-lo ou não, e você consegue comprovar isso lá no exterior sem precisar passar pelo Estado brasileiro. Mas tem uma questão pegadinha agora, que é a seguinte: a partir de 2026, toda a movimentação cripto em corretores estará automaticamente reportada. Então você não vai mais ter o papel, o trabalho manual de ir lá preencher a sua declaração. Provavelmente já vai aparecer na declaração de forma automatizada, em qualquer compra ou saque de exchange que você fizer. Então, como é que você pode evitar esse reporte automático? Comprando por DPix. Você pode entrar na plataforma johanbtc.online e comprar Bitcoin sem KYC em menos de 3 minutos. É muito fácil, muito simples, muito direto. Já fiz até um tutorial aqui no canal sobre isso. Bom, agora que a gente desconstruiu os 3 mitos, eu vou te dar um framework prático para pensar essa decisão de forma racional, sem paranoia e também sem ingenuidade. Primeiro, você tem que entender a sua exposição atual. Se você comprou em corretora brasileira com KYC, seus dados já estão na Receita Federal, seus dados já estão em relatórios. A declaração adicional é praticamente redundante e agora provavelmente tudo será reportado automaticamente e vai aparecer na declaração de forma automatizada. Se você comprou via P2P na plataforma de DPix, então sua posição está potencialmente fora do radar do fisco brasileiro, mas lembre-se, você tem até 5 anos para retificar, caso você queira sem custo. Segundo passo: avalie o seu risco pessoal. Você mora numa região muito perigosa, com muito crime violento? Tem funcionários, prestadores de serviço ou conhecidos que sabem do seu patrimônio em cripto? Seu estilo de vida pode atrair atenção indevida? Quanto mais exposto, menos faz sentido aumentar sua exposição fiscal e digital. O ideal mesmo seria que você tivesse o total anonimato. Inclusive, fica aqui um conselho para você: não fale sobre Bitcoin. Não tem a menor necessidade de ficar falando disso para os outros. E aqueles que você acha que são confiáveis podem sentir inveja quando houver uma valorização explosiva. Enquanto todos empobrecem por inflação, o detentor de Bitcoin enriquece. E o Bitcoin, ele valoriza em um estalo. Então, às vezes, você vai acumular por anos e anos e anos, e do nada o Bitcoin vai explodir 400%, 500%. Um bull market pode durar 2, 3 anos subindo quase que em linha reta. Então, é bem perigoso aí para você, se você ficar falando que você tinha Bitcoin. Todo mundo lembra disso. Eu já fiz essa experiência de falar de Bitcoin em 2022, e depois de 2, 3 anos com o Bitcoin se valorizando muito, as pessoas se lembram disso, as pessoas lembram dessa informação. Então, é melhor que você fique rico no anonimato. Lembre-se sempre dos casos de sequestros de vencedores de loteria. Já tivemos crimes de sequestro de até virar crime contra a vida da pessoa, né? Aqui no Brasil mesmo. Terceiro passo: use ferramentas de privacidade disponíveis. O Bitcoin oferece ferramentas nativas de privacidade que a maioria dos usuários nem sabe que existe, né? Por exemplo, o CoinJoin, né? Que é uma forma nativa de você, na própria rede do Bitcoin, quebrar rastros on-chain das suas moedas. Isso é muito bom, principalmente contra hackers, né? Contra gente que sabe que você tem Bitcoin, mas que vai tentar te atacar por meio
online, digitalmente, pela internet, né? Faça sua autocustódia do jeito correto, né? Tenha privacidade off-chain. Privacidade off-chain é um tema do Guia BTC Soberano, que é um curso técnico que eu fiz ensinando a fazer CoinJoin, a como você faz todo o processo de maneira privativa, até comprar Bitcoin e guardar Bitcoin de maneira privativa. Dá uma olhada no link da descrição e aproveita para aprender isso aí. O quarto passo é pensar no longo prazo. Se o seu horizonte inclui sair do Brasil, comece a estruturar sua documentação já agora, extratos bancários, contratos, notas fiscais de anos anteriores. Esses documentos são sua prova de origem lícita em qualquer país do mundo. É bem importante entender quais são seus objetivos, seu projeto de vida, como você ganha sua vida. Você é autônomo? Você é CLT? Você é empresário? Você é funcionário público? Tudo isso importa muito na hora de estruturar o seu patrimônio com e sem KYC. Geralmente, eu dou esse tipo de suporte e consultoria dentro dos cursos. Quando as pessoas vêm me perguntar, eu tenho tanto, eu vou fazer isso, eu prefiro, é melhor que eu declare ou é melhor que eu não declare? Eu pretendo ir embora do Brasil daqui 2, 3 anos. Eu estou tirando minha residência fiscal paraguaia. E aí, eu declaro ou não declaro? O que eu faço? Então as pessoas geralmente vêm me perguntar, e aí cada caso eu vejo com a pessoa. Eu ajudo ela a estruturar um plano para o contexto de vida dela. Se você quer aprender isso e também quer meu auxílio nesse ponto, você pode se tornar um aluno do Guia BTC Soberano, por exemplo, e aí toda quinta-feira eu vou responder se você mandar lá sua dúvida no e-mail. Recapitulando o que você aprendeu hoje. Primeiro mito, né? Declarar Bitcoin no Brasil te deixa em conformidade com a lei, é verdade, mas também aumenta o seu risco pessoal, especialmente em um país com crescente violência patrimonial e histórico de vazamento de dados do fisco anualmente. O segundo mito, destruído. A decisão de não declarar não é irreversível. Você tem 5 anos para retificar sua declaração sem multa, desde que não tenha sido notificado e não tenha realizado ganho de capital. Então é tranquilo você fazer essa reversão depois, sem multa, sem ter que pagar imposto a mais por isso. O terceiro mito, destruído. A esmagadora maioria dos países do mundo não se importa com sua declaração para a Receita Federal brasileira. O que importa é a origem lícita dos recursos. E isso você pode comprovar com documentação adequada. A decisão final é sua, não existe uma resposta universal. Existe análise consciente de riscos, horizontes e objetivos. O que eu quis fazer hoje foi substituir o medo irracional pela informação. Se esse conteúdo te fez perceber que você precisa de uma estratégia de privacidade completa para o seu Bitcoin, tanto na hora de comprar quanto na hora de armazenar, eu quero te convidar para você se tornar aluno do Guia BTC Soberano e usar a plataforma que eu construí. Se eventualmente ela deixar de funcionar, se alguma coisa mudar na regulação brasileira, eu vou estar avisando por aqui pelo canal, lá dentro dos cursos, lá dentro do Telegram, lá no Substack. Eu vou estar avisando em todas as minhas redes o que mudou, como mudou, o que mudou e como lidar com essas mudanças. No atual momento, isso é o que está funcionando. O que eu ensino no Guia BTC Soberano está funcionando, é fácil de aplicar, é fácil, é simples de migrar, é simples de você adotar na sua prática de segurança operacional e na sua prática de acumulação de Bitcoin. E dentro desse curso técnico você vai aprender lá como comprar Bitcoin com privacidade, como manter a privacidade dentro das redes, né, algumas técnicas de privacidade avançadas, né, e também como você deve pensar a sua autocustódia e como acessar o DeFi anonimamente para você colocar suas moedas para render aí dentro do DeFi, fazendo operações, seja com futuros, com empréstimos colateralizados, enfim, o que você quiser fazer lá dentro. O link está fixado na descrição e nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sino e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!